Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é riscos de uso excessivo de tecnologias digitais. A respeito desse tema, eu queria abrir um parêntese. Teve uma professora chamada Jaqueline do Amazonas que disse: professor, o tema 2 vezes acerca de tecnologia? Professora Jaqueline, presta atenção, agora o tema é o que acontece quando se usa de maneira excessiva as tecnologias. Então, abraço para todo mundo do Brasil que nos acompanha por essa programação Escola em Casa. Então, cuidado com o uso excessivo de tecnologia. Sobre o uso excessivo de tecnologia, smartphone, laptops, por exemplo, são muitos problemas decorrentes dessa relação, problemas estes que podem ser vivenciados atualmente nas famílias. Um estudo norte-americano conduzido por Jim Taylor, PhD em psicologia, demonstrou que a relação criança e tecnologia, quando excessiva, pode acarretar uma série de prejuízos ao pequeno em seus primeiros anos de vida. Lembra daquela pessoa que falavam sobre o esfriamento das relações devido à tecnologia? Bem, é verdade. Os perigos do excesso, vejamos aí nessa ilustração na sua tela. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Alberta apontou que a tecnologia aumenta a incidência de obesidade na infância. Alô, papai, presta atenção nesse detalhe, hein? Vai que fica todo o tempo ali sentado só comendo, sem ter movimentação nenhuma, sem brincar nem nada, e pode levar, segundo a pesquisa, à obesidade. O estudo mostra que ter acesso ao gadget ou computador aumenta 1,47 vezes as chances da criança ser obesa em relação à criança sem tecnologia. Com 3 dispositivos, esse número sobe para 2,57 vezes a chance de se tornar obesa. Entre as crianças de 3 a 5 anos, olha esses dados interessantes que temos aí, com letras grandes para você fitar os seus olhos aí e acompanhar comigo. 66% são capazes de operar jogos de computador. 14% sabem amarrar o próprio tênis. Então olha a diferença. Enquanto que só 14% sabe amarrar o tênis do seu sapato, o cadarço, 66% são capazes de operar jogos de computador. Na sequência, 62% conseguem ligar o PC. Por outro lado, 25% não sabem o que fazer em caso de uma emergência. Na outra ilustração, 47% sabem utilizar o seu smartphone. E 50% não sabem o caminho de casa, né? Se for aquela coisa que sempre agora está dependendo de um GPS, se tirar o GPS fora, não sabe o caminho para voltar para casa nessa faixa etária que estamos falando aí. Veja bem, de 3 a 5 anos de idade. 57% sabem utilizar pelo menos um aplicativo do smartphone, que por sinal, boa parte desses aplicativos são essas crianças mesmo que sabem baixar e fazendo a escolha que elas têm mais afinidade. E 23% não sabem nem nadar. Países com maiores índices de desenvolvimento de habilidades tecnológicas nessa faixa, de 3 a 5 anos. Nós temos aí Estados Unidos, da esquerda para a direita, Reino Unido, Brasil e República Tcheca. Entre crianças de 6 a 9 anos, aumentamos aí a faixa etária, 89% usam a internet. No Brasil, esse índice sobe para 97%, o maior entre os países pesquisados. Sendo que 7% passam mais de 10 horas por dia conectadas, a maior parte passa 5 horas na rede. 46% estão em redes sociais infantil. Teoricamente, 13 anos é a idade mínima para entrar no Facebook. Isso se as crianças ou os adultos que os acompanham são seus responsáveis, não criassem seus próprios perfis, não é verdade? Com datas, com
com dados bastante diferentes para poder a própria plataforma permitir esse acesso. Mas 16 delas estão lá. No Brasil, 54% delas fazem parte dessa rede social. Um estudo do Publish Health English, agência de saúde pública britânica, afirma que o excesso de tempo na internet prejudica a saúde mental das crianças. Tá vendo aí o tema que a gente está tentando associar? Isso com base em pesquisa, não é o acho que é, como muitas pessoas dizem, isso faz mal para a criança. Problemas como solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima e agressividade estão entre os maiores males causados por esse comportamento. Os efeitos são sentidos especialmente por jovens que passam mais de 4 horas por dia na internet. 4 horas por sinal é fichinha, né? Tem crianças e jovens que passam 8, 10, 12 horas conectados na internet. O pai às vezes vai para do cama o menino dormir. A agência afirma que há uma relação direta entre o tempo gasto em mídias sociais e níveis cada vez mais baixos de bem-estar entre os jovens. Além disso, outros problemas de saúde podem acometer crianças e adultos. Se você sente dores no pescoço e a ponta dos dedos, amortecido pode estar sofrendo de torcicolo de SMS. Sabe? SMS aí, para quem é mais antigo, é aquela forma de se comunicar por mensagem, né? Como o nome diz, é uma lesão provocada pelas horas em que os usuários de celulares passam debruçados sobre os aparelhos digitando. Olha outro problema aí, dedão de BlackBerry. Você está vendo aí que na ilustração, inclusive, tem uma proteção para a mão, exatamente para essas dores que sente nesse dedão aí, né? Uma coisa ortopédica já indicado por profissionais da área. BlackBerry Thumb, ou polegar BlackBerry, em tradução literal. Isso é praticamente uma doença dos smartphones que estão se desenvolvendo com o passar do tempo. Se você está lendo esse texto nesse momento, através do seu celular, muito provavelmente seus dedos, especialmente os polegares, estão em vias de desenvolver BlackBerry Thumb, ou polegar BlackBerry. Vamos lá para outra, síndrome do pescoço de texto, né? Ou ombros de iPad. Ele pode estar danificando sua coluna. Veja aí as posições da inclinação da sua cabeça. Veja o exemplo aqui, eu estou com um celular na mão, comigo, dificilmente você vai ficar com um celular desse jeito no rosto, não é verdade? Então você vai procurar uma inclinação melhor, e até o ponto de você ficar com ele aqui, nessa altura da barriga, e esse vai estar na inclinação de 60 graus, que aí na sua ilustração vai dizer que representa o equivalente a 27 quilos que a cabeça, o peso dela passa a exercer no seu pescoço. Então isso passa a ser chamado de síndrome do pescoço de texto. Vamos para um outro. Pulso de Wii, outra lesão causada pelo videogame. O pulso de Wii pode afetar qualquer um que passe muito tempo segurando o controle do console, né? Já que ele provoca impacto direto no pulso. Mesmo assim, esse problema é só mais um entre todos os machucados atribuídos à plataforma da Nintendo. Basta procurar acidentes de Wii no YouTube e ter uma ideia do que estamos falando. E aí, uma nova pesquisa realizada pelo site Mobile Time, em parceria com a Opinion Box, revela uma estatística alarmante. Mais de 100 milhões de celulares já foram roubados ou furtados no Brasil. No total, pelo menos, 64 milhões de cidadãos com mais de 16 anos já foram vítimas desse tipo de crime. Então, veja que 49%, né, dos brasileiros já tiveram seu celular roubado ou furtado. Sabe aquela situação onde está andando na rua, seja para atravessar, andando na calçada, e também de cabeça baixa e com fone de ouvido? E com certeza a distração é uma das razões para que os furtos, né, aconteçam nessas situações. Então olha só, e aí está um outro dado importante. Atropelamento de pedestre distraído com fone no ouvido. Ao ouvir música, algumas pessoas ficam tão distraídas que se esquecem de olhar para os lados antes de atravessar a rua. Os acidentes são tão frequentes
que alguns estados dos Estados Unidos consideram proibir o uso de fone nas ruas, assim como o celular foi proibido para motoristas. Então veja o caso aí, a própria figura está mostrando. O camarada não está nem percebendo se o carro está vindo em alta velocidade ou não. Lembrando que o trânsito não é só de pessoas que estão lúcidas. É possível que uma dessas vezes uma pessoa que está drogada, que esteve embriagada, ela possa então ignorar essa faixa de pedestre e você ficar ouvindo um celular, não conseguir mais ouvir o celular, né? As músicas que você gosta. É muito importante estar atento a isso. Fica a dica para você aí. E aí a gente entra no nosso exercitando. Presta bem atenção nas duas questões que preparamos com muito carinho para você. Número 1. Estudo mostra que crianças que têm acesso a gadgets, seja celular, videogames, iPad, entre outros, ou computador, apresentam chances de obesidade em relação a outras que não têm tecnologia, na proporção de, letra A, uma chance de obesidade, letra B, 1,47 vezes chances de obesidade, letra C, 3 vezes chances de obesidade e letra D, 4 vezes chances de obesidade. E aí, você conseguiu lembrar do início da aula que falamos sobre esse assunto? Se você escolheu a letra B, tá certo! Meus parabéns por você ter prestado atenção. Você com todas as pessoas que estão aí te acompanhando na tua sala. Vamos para a segunda questão, então? A distração em vias públicas com gadgets, seja celulares, aparelhos sonoros com fone de ouvido, aumentam as possibilidades de, letra A, apenas toxicolo de SMS? Letra B, apenas atropelamentos? Letra C, furtos e atropelamentos? Letra D, risco de dedão de BlackBerry. E aí, lembrou disso? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo! Foi praticamente as últimas imagens que mostramos para você aí, falando sobre os furtos e atropelamento pelo descuido e que você está ouvindo música ali, eu até falei. Fica esperto quanto a isso. Na hora de atravessar a rua, não é hora de estar distraído com nada. Ainda que não seja com o telefone, ouvindo música, mas é o momento de estar alerta se os carros estão vindo e lhe causam um certo perigo. Isso serve para qualquer ocasião na cidade. Com aparelho ou sem aparelho. Esteja sempre com seu olhar 360 graus para ver os imprevistos. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Então, um abraço e até a próxima!